Você já ouviu que a Primeira Guerra Mundial começou com um tiro? Pois é, isso é a versão reduzida. A verdade é que a Europa estava igual panela de pressão esquecida no fogo, chiando, tremendo e só esperando alguém levantar a tampa. Eu sou Augusto Silva, professor de História, e este é o Viagem na História. E antes que esse vídeo entre no sistema de alianças e comece uma reação em cadeia, faz o seguinte: entra pra nossa aliança também. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o valeu demais se quiser fortalecer nossa trincheira de conteúdo. E já hypa esse vídeo para mostrar pro algoritmo que história também avança no front. Se até a propaganda de 1914 sabia convencer, imagina você clicando no botão aí. É a Intento Cordial da Educação. E para garantir que você está comigo nessa missão, comenta a palavra-chave de hoje, alianças. Quero ver esse campo de batalha lotado de comentários. Pronto. Agora que você está devidamente alinhado com a nossa diplomacia, vamos entender como o mundo entrou no maior caos do século XX. Para entender 1914, a gente precisa voltar um pouquinho. Nada demais. Só até 1871, quando a Alemanha resolve aparecer no rolê europeu igual aluno novo que já senta na janela. Depois da unificação, a Alemanha ficou forte e industrializada, e isso mexeu com toda a balança de poder. Como explica Hobsbawm, esse período virou uma competição nervosa entre impérios. Tradução histórica: ninguém confiava em ninguém. Aí vem o imperialismo. Inglaterra, França e companhia já estavam no corre das colônias fazia tempo. A Alemanha chega atrasada, olha para o mapa e pensa: ué, sobrou o que para mim? Esse clima de disputa criou rivalidade direta. E para tentar controlar essa bagunça, entra em cena Otto von Bismarck, o mestre da diplomacia. O cara fez um monte de alianças para evitar a guerra. Só que depois de 1890, Bismarck cai. E quando ele cai, a paz cai junto. Margaret Macmillan diz que, sem ele, o sistema virou um castelo de cartas tremendo no vento. Bastava um sopro. E aí nasce o problema central. Duas alianças enormes, rígidas e prontas para ativar automaticamente. De um lado, a Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia. Do outro, a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Jay Winter chama esse período de militarização silenciosa. Exércitos crescendo, armas se modernizando, governos confiando mais em fuzil do que em diplomacia. Então, antes mesmo de qualquer tiro, a Europa já estava armada, irritada e dividida. Bastava um evento, um só, para esse castelo de pólvora explodir. E esse evento chega agora. Agora, viajantes, vamos para Sarajevo, o lugar que virou a faísca da explosão. Os Balcãs eram um barril de pólvora da Europa. Sérvios, austríacos, russos, todo mundo com projeto próprio, todo mundo desconfiando de todo mundo armado. 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando vai visitar Sarajevo. Você olha assim e pensa: passeio diplomático, tranquilo, mas não. Nada tranquilo ali. Nesse dia, um grupo nacionalista chamado Mão Negra estava à espera. Entre eles, Gravilo Príncipe. O rapaz dispara, o arquiduque e sua esposa morrem, e em minutos o mundo mudou. E aí, a Europa inteira faz exatamente o que não deveria fazer: ativar suas alianças como dominó. A Áustria culpa a Sérvia, a Rússia defende a Sérvia, a Alemanha apoia a Áustria, a França apoia a Rússia, a Inglaterra protege a França. É o famoso chamou todo mundo, zero calma. Como diz o historiador Jay Winter, esse momento é a tragédia do automatismo. Ninguém tinha controle. O sistema era tão rígido que bastou um tiro para a Europa inteira entrar em curto-circuito. E é assim, viajantes, que um atentado local vira um conflito global. É aqui que o mundo passa da tensão à guerra. E quando a guerra começa, ninguém imagina que ela vai virar um massacre industrial. Vamos para 1914. Começa a guerra. A Alemanha entra com um plano tão ousado que parecia coisa de manual de videogame. O plano Schlieffen. A lógica era simples na teoria: derrotar rapidinho a França pela Bélgica, virar para a direita e encarar a Rússia. 2 vitórias pelo preço de uma. Na prática, a Bélgica não estava afim de facilitar nada. A invasão alemã encontra tropas belgas segurando firme. A Inglaterra declara guerra e a França mostra que não vai cair em meia hora. Assim, começa a corrida mais insana no início da guerra, a corrida para o mar. Exércitos tentando franquear uns aos outros como quem tenta pegar a última carteira vaga na sala. Aí chegamos à primeira batalha do Marne, onde franceses barram o avanço alemão de vez. E é ali que a guerra rápida morreu. Depois do Marne,
o fronte estabiliza. Ninguém avança, ninguém recua, a guerra de movimento vira guerra de espera. E o que começa a surgir quilômetro por quilômetro são as trincheiras. É aqui que a guerra entra no modo lama, gás, espera e sofrimento. O pesadelo começa agora. E quando eu digo pesadelo, é pesadelo mesmo. Vem comigo conhecer as trincheiras. Agora, viajante, bem-vindos ao inferno horizontal da Primeira Guerra. As trincheiras. Quando a guerra de movimento trava no Marne, as tropas começam a cavar mais e cavar ainda mais. Em semanas, a Europa vira um emaranhado de buracos, lama e medo. Imagina viver meses nesse lugar, onde chove por cima, alaga por baixo, explode do lado. E é isso. Ratos, doenças, fomes, noites sem dormir. Os soldados chamavam as áreas entre as trincheiras de terra de ninguém. Um nome poético para dizer, se pisar ali, você morre. A tecnologia entra na guerra como uma entidade sombria. Gás venenoso, metralhadoras capazes de parar centenas, artilharia que transforma cidades em poeira. Como escreve Robespierre, essa foi a barbárie organizada pela indústria. Traduzindo, quanto mais a indústria avança, mais eficiente ficava a destruição. E as batalhas? Verdun, Somme, nomes que viraram sinônimo de sofrimento. John Keegan diz que a guerra ali era a morte industrializada. Um choque de engrenagens gigantes triturando vidas humanas. E tudo isso para ganhar alguns metros, literalmente metros, uma distância menor que a quadra da sua escola. A guerra vira rotina. Granadas, silêncio, medo, ataque, recuo, lama, chuva e espera. Meses e meses, o fronte ocidental se torna um gigantesco corredor da morte. E é aqui, exatamente aqui, viajante, que chegamos à metade da guerra, metade do vídeo. E como todo exército precisa reforçar a posição, eu também preciso reforçar a minha em vocês. Pessoal, pausa tática aqui. A gente está no meio da trincheira, literalmente na metade da guerra e na metade do vídeo. E assim como os soldados reforçavam posições no meio do combate, eu também preciso reforçar a frente aqui no canal. Então faz o seguinte, viajante, se inscreve, deixa aquele like e ativa o Valeu Demais se quiser municiar a nossa trincheira da história. E hype esse vídeo como se fosse uma ofensiva em 1916. Porque se tem algo que essa guerra ensina é isso, sem reforço ninguém avança. Bora! Reabastecidos? Então vamos sair dessa lama e entender como essa guerra vira um conflito global. Depois da lama das trincheiras e do caos, a guerra ganha o mundo. Literalmente. Ela se espalha igual notificação de grupo de escola às 6 da manhã. Primeiro, o mar. A Alemanha aposta pesado nos U-Boats, submarinos capazes de afundar navios sem aviso. E isso vira um problema internacional. Em 1915, o navio de passageiros Lusitânia é atingido. Mais de 1000 civis morrem. O mundo fica em choque. Os Estados Unidos ficam incomodados. E quando os Estados Unidos ficam incomodados, você já sabe que vem mudança por aí. Em 1917, os americanos não aguentam mais e entram na guerra após os telegramas do Zimmermann. É aquele reforço que muda o jogo. Tipo quando chega um aluno novo na turma e ele acerta todas as perguntas, muda a energia do ambiente. E não é só no mar. No Oriente Médio, o Império Otomano luta contra as rebeliões apoiadas pelos britânicos. A revolta árabe, liderada por Hussein e apoiada por um certo oficial britânico chamado T.E. Lawrence, vira parte decisiva do conflito. Do outro lado, no Estreito de Dardanelos, temos Galípoli, um ataque pesado das forças britânicas e australianas tentando abrir caminho até Constantinopla. O resultado? Tragédia. Galípoli vira símbolo de coragem e também de fracasso militar. E aí você percebe que a Primeira Guerra não é só uma briga de europeus. É colônia, é mar, é areia, é selva, é império, é comércio, é globalização da destruição. Cada canto do planeta sente o impacto. Cada território puxado pelas amarras do imperialismo entra no tabuleiro. E quando o mundo inteiro luta, a Alemanha começa a desmoronar. A guerra vai entrando no fim. Depois de 4 anos de lama, fome, medo e destruição, a Alemanha está no limite. Literalmente no modo bateria fraca. Os soldados não aguentam mais, a economia não aguenta mais, o povo não aguenta mais. A vida cotidiana vira um caos. Faltam alimentos, faltam tropas, faltam recursos. E começam revoltas dentro do próprio país. A máquina de guerra alemã quebra. Enquanto isso, os aliados lançam a ofensiva dos 100 dias, uma sequência de ataques que vai empurrando o exército alemão para trás. Metro a metro, cidade a cidade. A Rússia já tinha saído da guerra em 1917. A Áustria-Hungria desmorona em 1918. O Império Otomano está ruindo.
a Alemanha fica sozinha. E aí chega o dia 11 de novembro de 1918, 11 horas da manhã. No interior desse vagão, na floresta de Köppen, a Alemanha assina o armistício. Não é acordo de paz ainda, é só para parar de matar. O silêncio que vem depois desse momento é quase assustador. 4 anos de barulho, substituídos por um suspiro coletivo. E enquanto a Alemanha desaba, na França e na Inglaterra o clima é outro. Paris vira festa, Londres vira festa. O mundo respira como se tivesse tirado um peso de milhões de toneladas das costas. É o maior finalmente da história. Mas calma lá, a guerra parou, mas a paz? A paz ainda ia ser escrita, e do pior jeito possível. Acabou a guerra, mas agora vem a parte mais tensa. Decidir como essa guerra vai terminar no papel. E onde isso começa? Num dos lugares mais simbólicos da Europa, o Palácio de Versalhes. Sim, escolheram logo o salão aonde a Alemanha foi proclamada como império em 1870. Não é por acaso, é para humilhar mesmo. Quem manda nas negociações? Os chamados Big Four. Wilson dos Estados Unidos, Clemenceau da França, Lloyd George do Reino Unido e Orlando da Itália, tentando ser ouvido no meio do caos. O problema é que cada um queria uma coisa diferente. Wilson queria paz duradoura, Clemenceau queria punir a Alemanha até ela virar pó, Lloyd George queria equilíbrio e Orlando queria território. Resultado? Um tratado que tenta agradar todo mundo e não agrada ninguém. A Alemanha é obrigada a aceitar a culpa total pela guerra. É a famosa cláusula da culpa. Paga indenizações altíssimas, perde território, perde colônias, reduz o exército. É tratada como se fosse o vilão de filme antes mesmo de ler o roteiro. O escritor John Maynard Keynes estava lá, viu tudo. Escreveu depois que Versalhes foi uma paz arruinada, uma paz tão punitiva que já nascia com data de validade. Ele dizia que estavam destruindo a economia alemã e, por consequência, a europeia. A historiadora Zara Steiner reforça isso. Para ela, os acordos de 1919 criam instabilidade estrutural, ou seja, é como se assinassem a paz usando uma bomba relógio como caneta. E a Liga das Nações? Criada por Wilson para manter a paz, mas já nasce mancando. Os Estados Unidos não entram. Isso mesmo, o país que teve a ideia não faz parte da própria ideia. Parece trabalho em grupo onde o líder falta na apresentação. Então, viajantes, o Tratado de Versalhes não encerra a Primeira Guerra, ele planta as sementes da próxima. Cada fronteira mudada, cada punição, cada humilhação, tudo vira combustível para um nacionalismo explosivo que ia aparecer lá nos anos 30. Quando a guerra acaba no campo, ela continua fora dele. As consequências da Primeira Guerra Mundial não são só políticas, são sociais, econômicas, geográficas, psicológicas e globais. Começa pela Alemanha. A economia implode, e eu falo implodir mesmo. Em 1923, uma pessoa carregava dinheiro em sacos, carrinhos de mão, porque a nota valia menos que o papel. Teve gente queimando dinheiro porque era mais barato que comprar lenha. Imagina pagar uma coxinha por 1 bilhão de marcos. A República Alemã, que surge depois da guerra, a República de Weimar, vira instável. A crise econômica vira crise política. E a crise política vira campo fértil para soluções autoritárias aparecerem com aquela cara de eu resolvo tudo. Spoiler. Não resolve nada. Mas não é só na Europa. O mundo inteiro sente o terremoto. No Oriente Médio, França e Reino Unido pegam um lápis no mapa e redesenham fronteiras. Literalmente redesenham. É o acordo Sykes-Picot. E quando você redesenha o mundo sem perguntar para quem vive ali, as rachaduras aparecem décadas depois. A Liga das Nações, criada para impedir outra guerra, nasce fraca, sem Estados Unidos, sem força militar, sem mecanismos reais de ação. Como diz a historiadora Margaret Macmillan, ela era uma grande ideia com pernas muito curtas. E como se tudo isso não bastasse, a guerra deixou marcas psicológicas profundas. Gente traumatizada, gerações sem confiança no futuro. Sociedades inteiras tentam entender o que acabou de acontecer. As tensões, a raiva, a crise, o revanchismo, tudo isso vira combustível. E esse combustível é aceso nos anos 30. As chamas da Segunda Guerra começam aqui. Quando a Primeira Guerra acaba, ela não vira passado, ela vira alicerce. Muda fronteiras, governos, economias, culturas, memórias. E define o século XX quase inteiro. Primeiro, o mapa. A Europa passa por uma cirurgia completa. Impérios caem, países novos surgem, fronteiras mudam sem consenso. Da noite para o dia, milhões de pessoas acordam em outro país, literalmente. Isso alimenta identidades novas, ansiedades novas.
conflitos novos. E o nacionalismo cresce igual erva daninha em terreno abandonado. A instabilidade vira regra, e regimes autoritários vão aparecendo com aquele discurso clássico de eu devolvo ordem. Sempre tem alguém prometendo ordem e entregando caos. Prometer ordem é fácil, o problema é entregar sem destruir o resto. No campo social, toda uma geração cresce traumatizada, a tal geração perdida. Escritores, artistas e jovens que olham para aquele mundo e pensam: nada faz sentido. E essa sensação vira literatura, vira pintura, vira música, vira movimento cultural. Os memoriais espalhados da França à Austrália são mais do que homenagens, são alertas, lembretes permanentes de que a tecnologia sem responsabilidade vira máquina de destruição. E no plano internacional? A Primeira Guerra inaugura a era das relações multilaterais, uma tentativa desajeitada de criar um sistema de cooperação global. A Liga das Nações não funciona, mas sem ela não existiria a ONU. É tropeçando que se aprende a caminhar. Foi tropeço atrás de tropeço até alguém entender que sem diálogo tudo cai. E muitas das tensões do mundo atual, do Oriente Médio às relações Europa-Rússia, nascem aqui. O século XX inteiro é uma longa sombra da Primeira Guerra. Por isso, estudar esse conflito não é olhar para o passado, é olhar para o espelho. Depois de tudo isso, viajante, a Primeira Guerra deixa uma lição simples, mas dura. Nenhum conflito nasce do nada. Ele nasce de tensões acumuladas, desigualdades ignoradas, decisões mal tomadas e gente que acha que guerra é solução. Os soldados chamavam as papoulas de flores da memória, porque elas brotavam nos campos destruídos, como se a terra se recusasse a esquecer. E a gente também não pode esquecer, não só pelos milhões que morreram, mas porque muita coisa do mundo de hoje começou ali. A instabilidade política, o rearranjo do Oriente Médio, o autoritarismo, o nacionalismo agressivo, as crises econômicas, os medos, as guerras que vieram depois. Por isso que estudar história não é nostalgia, é sobrevivência intelectual, é entender que cada escolha, cada discurso, cada decisão constrói um amanhã ou destrói. E já que você ficou comigo até aqui, o verdadeiro fronte final, deixa eu reforçar a nossa própria trincheira do conhecimento. Se inscreve no canal, viajante, clica no like, que isso ajuda mais que artilharia em 1918. E se quiser fortalecer mais o nosso batalhão histórico, ativa o Valeu Demais e hype esse vídeo para ele alcançar novos campos de batalha do algoritmo. E claro, comenta a palavra-chave de hoje, alianças, para mostrar que você completou essa missão comigo. Obrigado por viajar pela história comigo. Nos vemos na próxima expedição.